vai criar uma task. Enumeration. Enumerable bulk. Enumerable. Dentro dele a gente vai colocar bulk. Nossa entidade. E vai ser um método do tipo get. E aqui ele vai pedir para importar a nossa model. Beleza. Então, o nosso primeiro endpoint vai ser com esse tipo de assinatura. Então, dentro da nossa interface, a gente vai colocar todas as assinaturas, ou seja, todos os endpoints que... Não endpoint necessariamente, porque a gente pode utilizar mais de uma assinatura no mesmo endpoint. Mas seria nossos métodos que a gente criaria, que a gente estaria fazendo alguma ação com ela. Então, a gente pode criar uma outra task aqui. Uma task apenas da entidade. E aqui a gente vai criar do tipo get e ele vai ter parâmetros. Então, esse aqui eu vou passar como int, o id, como parâmetro. Que é esse aqui. E a gente vai ter o outro que vai ser o create. A gente vai precisar da entidade. Então, a gente vai passar como parâmetro os dados que a gente precisa para salvar no banco. E a gente pode dar uma task update, que é para fazer o update dos dados no banco. O que a gente vai fazer o update? Na nossa entidade, ou seja, a gente pode alterar qualquer campo do nossa entidade. Então, a gente vai passar a entidade como parâmetro. E, por fim, o delete. A gente precisa deletar também, né? A gente só insere no banco, a gente deleta também. Então, o delete a gente vai passar como parâmetro o ID. Por isso que a gente tem que ter um identificador único, porque senão você vai deletar mais de um registro se for por string. Então, a gente vai ter um int id. Seria mais ou menos isso aqui, as nossas assinaturas que a gente vai estar utilizando. Uma para buscar, outra para inserir, outra para consultar, né, que seria esse get id aqui, para consultar um específico, um para fazer o update dos dados que você tem armazenado, o outro para deletar aquele dado. Beleza. Agora, dentro do nosso repositório, a gente vai criar uma nova classe também. E a gente pode dar o mesmo nome aqui de book repository, só para identificar que isso aqui é uma classe. Então, quando tem um i maiúsculo na frente, você sabe que é a interface. E quando não tem, é a nossa classe. O que é essa classe? Primeiramente, a gente vai ter que fazer? Dar a nossa interface. E quando a gente herda a interface, e book repository, ele necessariamente é obrigado a fazer o quê? Implementar todas as assinaturas que tem nessa interface. Então, aqui a gente vai clicar em implementar a interface. Ele trouxe todas as interfaces e dentro dele trouxe escrito que não está implementado, não tem nada implementado ali. Então, a gente vai estar implementando cada um aqui, só para vocês entenderem o que cada um vai fazer. Então, aqui a gente já pode também criar o construtor dessa classe. O construtor sempre fica no início, tá? Então, a gente vai dar um public repository. E dentro desse construtor, a gente pode chamar aqui o nosso public read only, a nossa conexão, que é o book context. E eu vou chamar ele de... Ai, meu Deus. Eu vou chamar ele só de underline context. Vou passar ele aqui como parâmetro. Eu vou pegar esse aqui, book context. E aqui dentro eu vou chamar como... E passar como parâmetro o context dele. Então, chamando a conexão aqui, só se atente que public read only, a gente está falando que ele vai apenas fazer uma leitura. A gente não pode mexer nesse contexto, ou seja, essa classe a gente não pode implementar em cima dela. A gente só pode fazer a leitura dela. Então, vamos começar a implementar agora cada uma dessas
desses métodozinhos que não está implementado para a gente começar a entender como a gente vai trabalhar com isso. Então, o primeiro aqui é o create, ou seja, eu vou criar, né, um registro. E para criar um registro, eu preciso que receber esses dados. Eu vou colocar chamando a minha conexão de banco. Então, eu vou chamar a minha conexão, chamar a minha entidade, falar que eu vou adicionar nela o que eu tô passando aqui em cima. Ponto e vírgula. Ele ainda tá vermelhinho o create porque ele precisa de um retorno, tá? Então, eu vou usar aqui o underline context e vou falar pra ele fazer o quê? Ai, meu Deus, tá errado isso aqui. Eu vou falar pra ele dar um salve, um save change, mas eu vou usar o async. Por que eu vou usar o async? Porque o async, ele permite você fazer várias transações ao mesmo tempo e o processamento ali, ele vai gerenciar o processamento de todos os registros que estão sendo feitos simultaneamente. Então, isso é muito bom para você ele não executar de uma forma que não seja assíncrona e que possa salvar ou perder alguma informação. Então, a gente faz de uma forma assíncrona. Mas se eu usar esse método de forma assíncrona, eu preciso usar aqui, ó, em cima do public, o async, para informar que esse método é do tipo assíncrono. E aqui eu vou ter que passar ele como await, que await é tipo espere, né? Espere até ser processado o que está em fila para processamento e executa esse na próxima vez que vir. Então, ele vai ter esse gerenciamento dentro dele. Então, não faz sentido você criar um método async e não usar o await, tá? Então, isso também é muito importante vocês terem em mente. Agora, a gente vai dar o retorno. Return. Que vai ser o que o cara digitou, né? Então, vai ser o retorno, vai ser os dados de entrada. Então, esse aqui é o nosso método de criar. A gente vai adicionar no nosso... A gente entrou com a conexão de banco. Falou para ele buscar a entidade books para adicionar os dados que a gente está entrando. Depois, a gente fala para ele, espera um pouco. Se tiver em processamento de fila, ele vai fazer assincronamente ali o salvar, né, no nosso banco. E depois ele vai retornar aquilo que a gente está inserindo. O delete, como eu já estou usando um async no create, faz total sentido você usar também para os outros métodos, tá? Dependendo da sua aplicação também, eu acho interessante você só fazer isso sempre. Aqui eu vou colocar async em todos logo. E o await, Shirley, quando eu coloco o await? O await sempre é quando você está fazendo, de fato, a execução da ação desse método. Então, a ação desse método create é o quê? É o save. Então, await é nesse momento, não é no add book. Você não precisa esperar para adicionar os dados na sua entidade, você precisa esperar para adicionar os dados no seu banco, entendeu? Então, é só para esses dados. Então, o delete vai ser, eu vou criar uma variável aqui, book, delete, livro para deletar vai ser igual. Aí eu vou fazer o quê? O await, ele já me dá aqui. E aí eu vou chamar meu context, ponto, book, ponto, só como books. E eu vou dar um find async. E eu vou buscar pelo ID que eu quero. Ou seja, eu tô buscando aqui, o ID tá uma letra maiúscula. Não deveria. Vamos deixar minúsculo aqui. Também. Beleza. Então, eu tô procurando de forma assíncrona, né, lá no meu banco, esse registro. E por que eu coloquei o await nesse momento? Porque é a ação, como eu disse pra vocês, é a ação que eu tô precisando. Eu tô deletando e eu preciso procurar primeiro o ID, porque senão eu vou deletar quem? Eu preciso buscar. E se for uma quantidade de registros muito grande no banco, então, assim que permite você continuar utilizando o sistema,
sem sentir esse peso por estar fazendo uma busca tão grande. Ele vai fazer a busca assincronamente com o que você está mexendo. Então, ok. Então agora eu vou chamar minha context novamente e vou remover esse cara. Então eu vou dar agora um book remove. E eu vou remover quem? A minha variável que eu criei, eu passei nela o quê? O cara que eu vou achar lá no banco que eu preciso deletar. Então, eu tenho o ID 5, ele achou o ID 5, ele vai jogar esse valor para essa minha variável. E é esse cara que eu tenho que deletar. Ai, eu tenho um Ctrl B aqui no mouse, no teclado, ele executa. Pronto. E aí, eu vou deletar esse cara que ele encontrar, tá? Agora eu preciso novamente chamar o await. Por quê? Novamente eu vou fazer uma ação, que é a de salvar a alteração. Context, save, changes async. Também, total sentido async, porque a gente está usando métodos async. Pronto, esse aqui é o nosso método delete. Então, eu tenho async para buscar os registros, porque eu preciso que ele seja síncrono, ele não busque, né, de uma forma síncrona. E eu preciso de um async para salvar as alterações do delete, que ele acabou de remover. Então, ele vai atualizar minha tabela, removendo o registro que eu mandei deletar. Operation é para a gente apenas listar o que a gente tem no banco. Então, eu quero pesquisar todos os registros que eu tenho no meu banco. A gente vai também utilizar async, né? Então, aqui dentro a gente coloca nosso context. Book ponto to list. Ele não me deu a opção do async, mas se tiver... é porque eu não coloquei o await. Então, a gente pode colocar o await aqui. Não. To list. Então, eu tô buscando todos os registros que eu tenho aqui disponível no meu banco e trazendo. Então, quando eu chamar esse carinha, ele vai me trazer todo mundo do banco. É uma ação. Não é uma ação? Assim como eu procurei o ID lá no delete, é uma ação. Então, eu vou colocar o await aqui antes. E vou jogar isso tudo como o meu retorno. E aí, eu acho que aqui ele vai me pedir para ser assíncrono. To list async. Pronto. Agora, esse aqui a gente vai buscar pelo ID específico. Então, se eu passar um ID 2, eu vou buscar por esse registro número 2 no banco. A gente pode pegar essa mesma ideia aqui de cima do await, que ele busca pelo ID, jogar aqui como retorno. Então, o update, a gente vai falar que a gente vai modificar a nossa entidade. Então, a gente vai entrar no nosso contexto, dar um ponto entry. E dentro dele, vamos falar qual é a entidade book. Então, nossa entidade book, quero que o estado dele seja igual entity state modify. Tá? Então, ele até fala aqui, ó, que a entidade do contexto existe na database e ele vai fazer uma modificação. Então, é atualizar, né? E aí, aqui embaixo, a gente vai colocar o nosso await. Chamando o nosso context e dando save context async nele. Beleza, a gente tem implementado agora todos eles. Então, o nosso update foi feito, o get só para buscar e trazer o registro específico, o get para listar todo mundo, o delete para excluir exclusivamente uma pessoa, né, o livro em si que você está inserindo, e o create para armazenar os dados, é claro que a gente precisa.
Então, vamos voltar aqui no nosso startup e colocar o nosso service ponto add scoped. Dentro do nosso add scoped, a gente vai passar o nosso repositório e a nossa classe que a gente criou lá dentro. Então, esse primeiro é a interface, iBook repository. Ele não tá apresentando porque eu não tenho importado, né? Repository, vírgula, o nome da nossa classe, que é Book Repository. Então, eu vou clicar aqui e ele vai me aparecer para importar. iBook Repository. Aí ele ficou fora do triângulozinho aqui. Pronto. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente já criou os métodos, já fez assinatura, já configurou o banco, já criou a nossa entidade. A gente falta fazer os endpoints, que são as chamadas, né, para inserir, deletar e etc. Isso fica nos controllers, que foi onde a gente deletou inicialmente aquele cara que ele criou automaticamente.